Boa tarde, eu sou a Everlyn, estou na gerência do Estrela d'Alva desde agosto de 2020. Nossa unidade é Saúde na Hora. Nós temos 4 equipes de saúde da família e 3 de saúde bucal. Está um pouquinho da nossa equipe, né? Dava para parar todo mundo. E esses últimos dias estava chuvoso, mas a gente pegou um dia de sol. Volta, amor. No total, nós temos 60 servidores, 26 ACS, 4 médicos, 4 enfermeiros, 3 dentistas, 3 ASBs, 5 administrativo, 1 serviço social, uma farmacêutica e a gerente. Pode passar. Bom, esse é o território do Estrela d'Alva. O Estrela d'Alva, ele começa na Aracruz, onde termina Nova Bahia. Nós, após 2 redivisões de área, de 2020 e 2021, nós conseguimos alcançar um pouco mais de território. Nós abraçamos, a nossa área delimita até na BR, próximo ao Unidade Agrárias, e pegamos também 4 novos condomínios. Esses condomínios que tem um pouco mais de poder aquisitivo, mas assim, o Estrela d'Alva, a maioria da nossa população são de vulnerabilidade. A maioria são pessoas bem de renda baixa, então procura bem a unidade. Nossa unidade fica bem no centro do nosso território. Pode passar. Bom, quando eu cheguei na unidade em 2020, em agosto, nossa unidade estava assim, com a gerência com atestados bem longos, estava com muita rotatividade de enfermeiros, então eu peguei uma equipe um pouco desmotivada, teve que refazer protocolos, então eu tive que segurar na mão e vamos lá. Então, em 2018, nós tínhamos um cadastro de 3.917. Após capacitações, orientações e uma sensibilização mesmo com os ACS, nós conseguimos atingir até esse segundo quadrimestre 13.941. Estamos, assim, bem perto da nossa meta. Provavelmente nós vamos passar, porque temos muita população mesmo, tá? Carteira de serviço da unidade. Nossa unidade não faz inserção de DIU, mas nós temos o planejamento familiar, que as enfermeiras e os médicos fazem, que a gente encaminha para o SEM, às vezes a gente referencia também para as unidades mais próximas, então a gente consegue fazer esse acolhimento para essas mulheres. Nós temos todos esses serviços disponíveis, porém não temos demanda, né? O CRS é próximo, então eles preferem ir ao CRS do que procurar nossa unidade. O que, assim, a gente observou que nunca parou foi a sonda vesical de demora e a coleta de preventivo. Mesmo com pandemia, houve muita procura. A sonda a gente também faz muito na casa, né? Nas visitas domiciliares com as enfermeiras. Então, por isso que teve um pouco menos na unidade. CISREG. Foi observado o seguinte, que esse ano a gente teve um pouco menos de solicitações de CISREG e menos devolvidos também. Por quê? Desde quando os médicos começaram a fazer as solicitações, houve poucos erros nos dados clínicos, então observou que deu uma grande melhora mesmo. Só que teve alguns parâmetros do CISREG que mudaram, né? Então, a gente teve que entrar com as estratégias, ligando para os pacientes, verificando os devolvidos, até agendando já uma consulta para esse paciente vir na unidade e a gente organizar os pedidinhos corretamente, e aí ser aprovado. Nós temos 12 solicitantes, um coordenador e um regulador. As 3 consultas mais solicitadas é a cirurgia geral, o oftalmo e a fisioterapia. E o exame mais procurado é a transvaginal. Por quê? Na consulta com as enfermeiras e com os médicos, eles já vinculam, já fazem essa solicitação. E aí a gente solicita bastante.
odontologia. O odonto, pelas mudanças de protocolo, pela biossegurança, ele trabalhou muito com urgência e emergência. Então, ele não houve tantas solicitações de CISREG, foram bem poucas. E por isso que não teve nenhum negados, poucos devolvidos, e o absenteísmo também bem baixinho. As consultas mais solicitadas foram o endodontia, a cirurgia e a prótese maxilar superior. E o exame mais solicitado de raio-x. Balanço da ouvidoria. Bom, por parâmetro, esse ano, as reclamações foram assim, em geral, um atraso de RT-PCR, porque a gente sabe que teve muitas demandas, então, às vezes passava de 3 dias, passava de 4 dias, e aí gerava um pouco de satisfação. Uma demora no atendimento, que às vezes a unidade estava bem lotada, uma falta de uma determinada vacina, um atraso do profissional, ou até o Estrela d'Alva tem uma cultura do pediatra, ainda eles querem um pediatra na unidade. Então, tinha muita reclamação por falta desse profissional na unidade. E aí, tirou ouvidoria. Mas, assim, elogios também temos muito. Os ACS têm muito elogios pela excelência na visita, pelo acolhimento. Eles fazem um trabalho muito bom de orientação. O atendimento, assim, o que mais foi campeão de elogio foi o do setor do sintomático. Os profissionais do sintomático, todos os dias eles eram elogiados pelo modo de atender, por ter aquele cuidado, sabe, de atender muito bem e deixar a pessoa acolhida. Então, esse foi um ponto bem positivo. Perfil acadêmico. Bom, nós temos 22 acadêmicos na unidade, todos são de medicina, e 3 preceptores. Tivemos 22 reuniões de educação permanente e 45 reuniões para discussão de casos. Reuniões intersetoriais. Este ano, nós tivemos somente 2 reuniões de conselho. A maioria do pessoal do meu conselho, eles eram de grupo de risco, então eles não vinham tanto na unidade. Nós tivemos uma reunião em fevereiro para repasses gerais de fluxo, organização de estratégias, como que estava funcionando a unidade nesse período. E, em março, nós tivemos um levantamento daquilo que a gente precisava, daquilo que a unidade estava necessitando e que eles iam intervir também por nós. Equipe NASF. A equipe NASF, esse ano, no Estrela d'Alva, tivemos 2 PTS, 4 educação permanente, 11 consultas compartilhadas, 4 reuniões com o NASF e a unidade, tivemos auriculoterapia, não tivemos reabilitação pós-Covid e tivemos 20 reuniões para discussão de caso. Atendimento em domicílio. Bom, esse ano, até a gente discutiu sobre isso, tivemos um aumento assim, bastante de demandas judiciais, demandas de conselho. Então, houve assim, um aumento de visitas para esse público-alvo. Nunca deixamos de fazer, mas esse ano teve um aumento. E atendimento domiciliar profissionais de nível médio, que caracterizou? Eles nunca deixaram de fazer, tanto que as visitas com as enfermeiras, eles faziam as vacinas, eles iam junto com a assistente social, só que não houve o registro. Mas já estamos organizando as estratégias e já estamos mudando isso. Só justificando esse número de atendimento domiciliar pelo profissional médico, a nossa médica, que na época que a gente estava fazendo o First Truck, né, estava fazendo o só o sintomático, ela atendia muito teleconsulta. E na hora de registrar esse atendimento, ela usava o procedimento incorreto. E aí a gente percebeu e a gente corrigiu. Mas já tinha gerado esse indicador no primeiro semestre, bem elevado. Bom, agora a minha enfermeira Tainara. Boa tarde a todos, eu sou a Tainara, eu sou uma das enfermeiras que compõem a equipe do Estrela d'Alva. Vou falar um pouco para vocês em relação dos dados de tuberculose e hanseníase da nossa unidade. Em relação, por exemplo, o percentual de cura. Nós temos, dentro da nossa unidade de abrangência, os CETREMES.
Os CETREMs, geralmente para imigrante, pessoas com alguma dificuldade, eles param lá e a gente tem vários casos que são de lá. Mas nós temos essa dificuldade de estar mantendo esse contato com o paciente, que muitas vezes ele chega 2, 3 dias, ele já não está mais no local, não tem telefone, endereço, tanto que a gente consegue justificar, por exemplo, em 2020, o valor de 75% de proporção de examinado de contaminados. Porque esse paciente chegava lá, tinha o resultado positivo, era dos CETREMs, e a gente não conseguia fazer todo esse acompanhamento das pessoas próximas a eles que pudessem ter essa contaminação. Diferentemente desse ano, que nós conseguimos 100% disso. Bem como na parte de cura, nós tivemos um bom índice, porém a gente teve uma desistência até esse período, né? O paciente, a gente fez a buscativa e tudo mais, mas ele não reside mais na região, mas ele ficou até um período. Nós temos vários usuários de droga que fazem um acompanhamento e saúde mental que têm tuberculose, mas muitos deles, como tem o apoio da família, a gente consegue ter um contato e esse vínculo de manter esse tratamento, diferentemente do que aconteceu ano passado. Nós temos um dado aqui, que é esse aqui, de número de óbitos de pessoa com tuberculose. Ele tinha tuberculose, mas ele não morreu pela tuberculose. Um paciente que já estava em tratamento, porém ele adquiriu o Covid e acabou falecendo por este motivo. Nada relacionado à tuberculose. E o índice de hanseníase, nós também tivemos um caso e ele foi curado, entre todos os familiares examinados. Os indicadores de monitoramento. Como a Evelyn já comentou com vocês, nós temos uma área de grande vulnerabilidade. Então, é uma população que tem esse cadastro do Bolsa Família e nós buscamos como eles também vêm à unidade, mas quando há falta dessa vinda deles à unidade, nós buscamos com eles, através dos ACS, essa sensibilização para estar dando continuidade desse cadastro. No caso da gestante de pré-natal, por ser uma área flutuante, nós temos alguns pontos, por exemplo, as puérperas de gestantes, às vezes residem na área, mas vão para a casa de alguma tia, alguma sogra, e daí tem uma dificuldade de ter esse acompanhamento do puerpério. Porém, defeito, como é possível ver, houve uma melhora em relação a 2021. Também em questão das consultas, em relação a 2020, nós tivemos a problemática da pandemia. Então, ela prejudicou um pouco esse acesso das pacientes até lá, muitas vezes por medo de uma contaminação cruzada, por estarem indo até a unidade. Diferentemente deste ano, que a gente já conseguiu elevar esse número de consultas, como com o profissional médico, como com o profissional enfermeiro, e iniciar também até a 12ª semana, o pré-natal, que já teve um índice de 77% só no primeiro semestre. E as gestantes de alto risco, todas foram acompanhadas e continua esse acompanhamento na unidade. Questão de óbitos maternos, fetais e infantis. Os óbitos maternos nós não tivemos nenhum número, óbitos fetais nós tivemos em 2020, em 2021, e este ano também no caso de óbito infantil, tivemos até um número relevante. Esse ano, 3 casos, por exemplo, teve um caso que eram gêmeos, que nasceram prematuros, mas por toda uma outra problemática de situações. Todos eles eram casos inevitáveis. Tanto que aqui a gente colocou que não houve a discussão, já que era inevitável a tomada desses cuidados em relação a essas crianças, esses fetos, essa gestação. Porém, nós conversamos entre a equipe para ver se realmente era inevitável. Porque, às vezes, por um olhar de um profissional, a gente não tinha mais o que fazer. Mas nós conversamos com outros colegas, não, realmente. Então, em relação à unidade, a gente não colocou metas, porque nós não tivemos os evitáveis, mas nós chegamos a ter essa discussão para a gente ver se realmente era ou não, se a unidade podia fazer alguma coisa. Em relação ao nosso programa de controle de tabagismo, primeiramente, eu vou estar falando do nosso profissional farmacêutico. Não tem como negar essa falha no valor, que houve 6 consultas em 2020 e nenhuma ainda nesse primeiro semestre de 2021, mas eu gostaria que todos soubessem que o nosso profissional farmacêutico, ele realizava muitas vezes essas consultas, participou ativamente, inclusive, da classificação, porém, o que muitas vezes acontecia, ele digitava menos na escuta inicial, ou fazia toda aquela consultoria de farmácia, explicava para o paciente, fazia aquela consulta com o farmacêutico,
mas porventura ele não acabava digitando. Situação que nós já conversamos individualmente com ele, em equipe, para a relação de melhorar, porque a gente sabe que é uma coisa que poderia ser evitável, mas como aconteceu, agora a gente tem que buscar mais maçantemente para que isso não aconteça. Opa! Em relação aos pacientes tabagistas, nós temos um público até alto, mas como eu disse, nós temos vários usuários de droga e outros entorpecentes, então tem essa dificuldade de eles aceitarem ou quererem aderir a esse tratamento. Porém, nós já temos uma lista nesse primeiro semestre com 10 pessoas, nós já referenciamos para as unidades que tinham iniciado esse programa, mas agora nós já começamos a iniciar nesse segundo semestre de 2021, na nossa unidade, o programa de controle de tabagismo. Nossos profissionais foram capacitados e instruídos para que a gente desse início a esse programa. Os nossos indicadores de produção. Em relação à saúde da criança, nós temos uma cultura bem complexa de lidar com a nossa população, que nós podemos ver, por exemplo, em 2020 foi 13% apenas, em 2021 7%, 7,6%. Por quê? As mães levavam as crianças apenas quando tinha queixa. Tinha a questão da pandemia toda, do medo, como eu já disse, em relação até a gestantes e puérperas, da infecção cruzada, mas muitas delas têm essa dificuldade de aceitar a puericultura, porque já teve vários filhos, vem de uma família numerosa, que fulano falou que não precisava, que cresceu assim, não tinha problema. E daí a gente acaba estamos tentando com os ACS trabalhar a conscientização e a sensibilização dessa população para estar procurando a puericultura, este acompanhamento, não somente quando a criança apresenta algum sintoma que ela tenha dúvida e não leve a um quadro mais crítico dessa criança. Consulta médica, a mesma coisa, tanto que nós podemos ver essa diferença em relação à puericultura e à consulta das crianças nos valores. Ano passado, 103% na consulta geral. Este ano, no primeiro semestre, já teve 45%. Ou seja, de outras queixas, eles procuram atendimento. Nós fazemos essa consulta. Mas, necessariamente, a puericultura é algo que nós estamos trabalhando. Realização do teste do pezinho, a gente também está, este ano, com 30%, já teve uma melhora em relação a 2020, porém, nós percebemos que houve uma falha na digitação, mas nossos profissionais já estão capacitados para que haja essa digitação efetiva e a busca também dos ACS e a conscientização dessa mãe de trazer o bebê para a gente estar fazendo o teste. Nós temos uma UAI, que é uma unidade de atenção infantil, tá? Dentro da abrangência da nossa região, que possui 23 crianças. É um tipo de abrigo, onde nós temos crianças vulneráveis também, e que são atendidas na unidade, seja para vacina ou para consulta. Saúde do adolescente. Ano passado, nós não tivemos o PSE, devido até à pandemia, fechamento das escolas, mas esse ano nós já voltamos com ele, nós já estamos tratando estratégias, mas mesmo assim já houve uma procura de 2020 para 2021, um aumento dos atendimentos a essa população. É uma população, às vezes, que não pensa tanto, que precisa de consulta, de prevenção, mas nós estamos trabalhando com isso, inclusive na parte do planejamento familiar com eles. Na saúde da mulher, nós temos, apesar daquele índice bem posterior lá das consultas, aqui a gente já consegue ver que elas passam várias vezes pelos profissionais. Nós atendemos pacientes gestantes de outras áreas, porque justamente vem de uma área, vou ficar na casa da minha mãe, da minha sogra, e a gente faz esse acompanhamento. Como das médicas, só esse ano a diferença em relação do ano passado, que a gente pode sempre estar justificando a pandemia, mas realmente, ano passado foi 89% de enfermagem, e só nesse primeiro semestre já tivemos 146%. A mesma coisa dos médicos, e a consulta odontológica houve uma queda. Porém, nós já tratamos estratégias para isso. Por que esse número tão alto aqui na consulta odontológica? Nas questões de gestantes, ou questões que eram crianças autistas com alguma dificuldade, nós continuávamos o agendamento de atendimento. Esse público continuava tendo esse agendamento e tendo realmente, de fato, esse atendimento. Nós temos
3 equipes de odontólogos que estavam participando. Esse ano houve uma queda, mas nós já tratamos uma estratégia de a pessoa sair já da consulta de enfermagem médica e já conseguir direto esse acolhimento com o nosso profissional odontólogo. Consulta de puerpério. Temos um pouquinho de dificuldade de estar fazendo, porque muitas vezes essa gestante ganha o bebê e não fica na área onde ela está residindo, ela vai para outra área, além da busca ativa que a gente acaba tendo que fazer com o ACS e fazendo essas consultas em visitas domiciliares. E a visita domiciliar da puérpera, grande parte se dá à nossa efetividade dos ACS. Temos a dificuldade, de fato, como qualquer outra região, mas eles contribuem ativamente para estar tentando buscar essa puérpera até o 5º dia. No caso da sífilis, todos os casos que são positivos, que a gente já faz o teste, são tratados, certo? E nós não tivemos nenhuma sífilis congênita este ano na nossa unidade, nem no ano passado. E no caso da gestante, nós tivemos 4 no passado e 3. E nós cuidamos também para que a gente haja uma continuidade desse tratamento. Realização de teste rápido de HIV e números positivos. Quanto para HIV, quanto para hepatite C, não houve nem em 2020, nem em 2021. Número de pessoas com cuidado compartilhado também não houve nem em 2020, nem nesse primeiro semestre de 2021, mas nós acompanhamos 2 pessoas já nesse primeiro semestre, tá? Que fazem controle na unidade, levando em consideração que a questão da medicação do HIV e tudo mais é só retirada pelo SUS. Na saúde do homem, nós tivemos um aumento em relação a 2020, que era de 78%, e nós já temos 109%. Geralmente, o paciente chega com uma queixa, nada vem, aproveita, captar ele ali, perguntar, já fez exame, como que tá, para captar esse paciente, que é um paciente bem mais difícil de atendimento. Uma outra estratégia para ter esse aumento de número é o horário estendido. Qual que é a desculpa? Ah, eu trabalho, não tenho como ir. Então, nós usamos os períodos do horário estendido para estar tentando captar esse paciente. Na questão do pré-natal do parceiro, muitas vezes nós realizávamos já consultas, testes rápidos, mas entrava no indicador somente da saúde do homem, a gente não digitava a parte de como pré-natal do parceiro, mesmo feito em conjunto. Algo que nós já tivemos reuniões, explicado, até porque houve uma rotatividade de profissionais de enfermagem, e médico também, mas nós já tivemos essa orientação e já passamos a trabalhar com isso sempre que os dois, e está buscando também esse parceiro para vir até a unidade. Questão do saúde do idoso. Temos uma população que procura bastante a unidade, mas eles não chegam a fazer os 4 atendimentos por ano. É uma população que chega lá com as queixas, mas se é para uma consulta, só deixa a receitinha ali, e muitas vezes a gente acabava pecando na digitação dessas receitas. Mas a gente já está tentando buscar não só fazer a receita, mas já deixar o pedidinho agendado para ele fazer essa consulta com o médico, com o profissional de enfermagem, para ter esse acompanhamento. E nós não temos nenhuma instituição de longa permanência na abrangência ou no nosso território. Em relação à saúde bucal, os nossos odontólogos, eles participaram tanto quanto na relação da urgência e emergência, como das demandas na escutativa dessa nossa população. Em relação às ações do Covid, eles foram essenciais, principalmente no telemonitoramento. A gente pensa, poxa, não era a minha parte, eu não tinha que trabalhar com isso, mas num nível de pandemia, se a gente não tivesse talvez esses profissionais, a gente teria muito mais dificuldade. Então, eles foram essenciais, como no telemonitoramento, as outras ações, e no fluxo rápido. O que não houve é em relação à notificação e à realização dos testes, porque nós já tínhamos outros profissionais separados para estar fazendo esse atendimento e organizando o fluxo da unidade. Em relação à atenção à saúde nutricional, nós tivemos este número extremamente baixo nos 2 anos. Infelizmente, eu sei que talvez não seja a justificativa mais plausível, mas, de fato, foi um problema de digitação.
não só problema, mas muitas vezes ele chegava com a queixa, nós atendíamos a queixa, já víamos que tinha esse problema da obesidade, dávamos o laudo para vacina, encaminhávamos ao nutricionista do NASF, fazíamos todo esse trabalho, mas a gente não jogava no indicador de obesidade, bem como no preenchimento do consumo alimentar. A gente questionava, fazia toda aquela consulta, mas acabava pecando nisso. Situação que nós estamos tentando reverter já nesse segundo semestre de 2021 e esperamos que não se repita nos próximos anos. Até porque nós já estamos com o programa do EmagreSUS instalado e dando continuidade na nossa unidade. Em relação às doenças crônicas não invasíveis, o diabetes, a hipertensão, é válido lembrar que nós temos uma população que muitas vezes autorrefere que é hipertensa diabética. Ah, não, eu não tenho hipertensão, ou eu tomo de vez em quando, não tem aquele acompanhamento médico, então a gente tem essa dificuldade de estar atingindo esse paciente. Em relação às visitas, o acompanhamento, nós tivemos um número elevado de atestados em relação dos nossos agentes comunitários de saúde, onde prejudicou um pouco esse acompanhamento, bem como essa expansão de território, onde a gente pegou o território da área de influência, território novo, e a gente teve essa discreta dificuldade. Uma das coisas que percebemos também é em relação ao pé diabético. Nesse ano, a gente teve apenas 14 avaliações. É um número extremamente baixo, que nós já estamos trabalhando, tentando fazer campanhas. Este ano, nós tivemos 2 amputações na nossa unidade, levando em consideração que uma dessas amputações, a paciente já tinha uma queimadura de longo prazo, era uma paciente que fazia adesão, mas precisou de até um tratamento específico que não foi feito pelo SUS, mas foi resolvido e ela continua sendo acompanhada pela unidade e pela equipe de enfermagem e tudo mais. Mas nós queremos e iremos melhorar este número. Em relação às consultas de enfermagem, e consulta médica. Nós temos aquela cultura mais do médico do que do profissional enfermeiro, e, de fato, eu preciso justificar para vocês que, como eu disse anteriormente, nós tivemos uma alta rotatividade de profissionais de enfermagem, bem como os atestados médicos, além de que a nossa unidade atendia o Covid, é uma população com alta demanda, então, muitas vezes, o enfermeiro e o profissional médico até estava envolvido em outras ações que não conseguia parar para ficar pensando especificamente nisso. Então, a gente acabava jogando para o profissional médico e não especificando para o profissional de enfermagem. Tanto que a gente consegue ver a diferença de valores. Aqui 1% para enfermagem, médico 43%. Mas nós estamos buscando melhorar este valor através de ações também. A avaliação do pé diabético, 16,5, como eu disse anteriormente, até por conta dessa baixa. Dados do Previne Brasil. Os indicadores, de fato, como a gente já explicado anteriormente, são números diminuídos, né? Não é os números que a gente gostaria, como, por exemplo, os 11% da proporção de atendido pelo menos 6 consultas até a 20ª semana de gestação, a população flutuante, entre outras considerações que muitas vezes a gente não percebe em relação à nossa unidade, tirando a oportunidade que nós estamos tendo aqui de estar falando dessas divergências que nós temos no nosso mapa. No caso do Saúde na Hora, como a minha gerente acabou de informar para vocês também, nós atendemos das 7 às 19. No horário de almoço, das 11 ao meio-dia, nós temos uma procura de demanda espontânea. Meio-dia, 1, é bem menor. Geralmente chega 1 hora, lota. Realmente, é 1 hora, lota que você fica, ué, onde estava esse pessoal? Eles ainda têm essa cultura e a partir das 5 horas é bem difícil virem. Até mesmo na demanda programada, tá? A gente tem um índice alto de absenteísmo, que eles procuram mais a demanda espontânea, mas nós trabalhamos com isso. Tanto que a gente pode ver, tem um número menor, mas existe, de consultas médicas, 77 nesse período, e de enfermagem, 562, que geralmente era o horário onde a gente já conseguia, estava faltando 1, 2 enfermeiras, então vamos marcar uma gestante esse horário, a gente não deixa a classificação descoberta, e a gente continua atingindo essa população. Número de demanda espontânea muito maior em relação à demanda programada. É uma cultura bem difícil, que a gente está tentando quebrar isso,
que a população chega mesmo com situações crônicas, e que assim, já tinha o agendamento, eu esqueci. Posso ser atendida agora? Posso não, né? Quero ser atendida agora. Então, tem essa dificuldade que a gente está trabalhando com a população, que eles preferem muito mais a demanda espontânea do que aquele acompanhamento médico, com horário agendado e tudo mais. Algumas das nossas estratégias. A nossa coleta de citopatológico foi um número alto, então, isso a gente vai se dar o quê? Essa consulta em relação da enfermagem, várias vezes, em vários períodos, como pela manhã, como pela tarde. Se uma mulher não consegue esse período, a gente faz esse atendimento, a gente tenta trocar e manejar para ela, bem como a busca ativa dos agentes por essas mulheres em idade fértil, não somente nos 25 aos 59 anos, a gente já tem essa conversa com o médico, que se a mulher já tem uma vida sexual ativa, já tem um caso de ST, alguma coisa assim, nós conversamos para a gente estar coletando o preventivo dessa mulher, e o que justifica o número alto de ultrassom também que nós solicitamos. Um indicador abaixo da média que foi comentado é em relação à avaliação do pé diabético, que nós estamos tratando estratégias como, através de visitas, na visita domiciliar, já fazer essa avaliação e fazer como demanda espontânea, como demanda programada para estar fazendo a avaliação. Como demanda espontânea, chega por alguma outra queixa, a gente já puxa, fez a avaliação esse ano? Então, vamos ver quem está livre e já fazer essa avaliação. As ações COVID na nossa unidade. O fluxo rápido com a biossegurança, tínhamos atendimento médico exclusivo para a área dos contaminados, dos sintomáticos respiratórios. Peço licença, vou tirar a máscara. Nós tínhamos esse atendimento exclusivo para eles, ou seja, o profissional médico, técnico, que atuava com sintomáticos, não entrava em contato com a população em geral que estava ali. Coleta de PCR, como na unidade, como no domicílio, a vacinação, como na unidade, como no domicílio, e o acompanhamento de pacientes suspeitos e positivos. Um exemplo aqui da nossa unidade, que felizmente a gente tem a oportunidade de ter esse espaço amplo. Então, aqui a gente tem entrada com acolhimento do ACS, é sintomático respiratório, vinha por trás da unidade e esperava nesse espaço aqui, que nós podemos ver melhor aqui, que é onde é o espaço aberto, onde eles podiam aguardar. Quero o atendimento, vou fazer o teste, ele ia por fora da unidade, não na rua, mas nas dependências da unidade, mas por fora do prédio, ia ser atendido no outro lado, onde ele não tinha prejuízo aos outros pacientes. As salas de coleta e atendimento médico exclusivo também, as coletas de PCR na unidade como em domicílio. Geralmente já feita a coleta de PCR e o acompanhamento médico naquele momento. Este é o nosso telefone. E a frase final é: só reconhece o valor da âncora quem passa pela tempestade. Obrigada.